Olá, meu nome é José Vitor Hack, estamos aqui para mais uma edição do curso de Teledramaturgia. Estamos já no episódio 11 e hoje vamos falar da sinopse. Vamos falar da sinopse de maneira geral e vamos falar da sinopse da nossa telenovela, a telenovela As Andorinhas, conforme nós viemos prometendo nos últimos tempos. A sinopse é um documento muito importante, essencial na construção de um projeto de telenovela. E é bom dizer, nós estamos falando especificamente do formato telenovela nessa altura do curso, por conta do nosso projeto de telenovela chamado As Andorinhas. A sinopse ela é um documento de marketing e vendas, mais do que qualquer outra coisa. Ela é um documento que você prepara para que dentro da emissora de televisão ou da produtora que esteja lendo esta sinopse, exista o despertar do interesse por aquela história. Mais do que para a imprensa, mais do que para o elenco, para a equipe técnica, a sinopse é um documento de marketing e vendas. É a parte menos artística da construção de uma novela. A arte passa pela criação da novela em si, mas não pela construção da sinopse. A construção da sinopse é a construção do interesse do leitor por aquela história. É mais ou menos como escrever um romance. Você quer que as pessoas se prendam naquele romance, gostem dele, recomendem aos amigos. A sinopse é mais ou menos isso. Ela tem a função de convencer os produtores a investir dinheiro na sua novela. E como nós já falamos em alguns outros episódios do curso, para fazer uma novela, por mais simples que ela seja, é muito dinheiro. Você tem que contratar um sem número de pessoas, tem que investir dinheiro na confecção de figurinos, na compra de passagens aéreas, se existem gravações fora da cidade, construção de cenários, você tem que comprar os direitos das músicas das trilhas. É um investimento absurdo. E a sua sinopse tem a função de convencer os produtores de que gastar essa grana é um bom negócio. Ou seja, a sinopse é um documento importantíssimo e de muita responsabilidade. Nem tanto para a novela em si, porque a novela, eu consigo fazer uma novela funcionar sem sinopse, mas você não consegue convencer ninguém a produzir a sua novela se não houver uma sinopse e ela for boa. A história de uma sinopse deve ser boa, deve atender o público-alvo do produtor que está lendo, deve ter um custo de produção razoável, tem que ser execuível, ou seja, possível de ser gravada. A história tem que ser boa, mas isso não é suficiente. Ela tem que atender o público-alvo do produtor que está lendo. Por exemplo, TV Record. A TV Record é uma TV que tem um público específico. A TV Globo tem outro público. A TV Educativa tem outro público. Se você vai mandar uma sinopse para essas três emissoras, você tem que atender o público-alvo daquela emissora específica. Não basta você mandar uma sinopse só para todas. Você vai estar perdendo tempo. Tem que ter um custo de produção razoável, ainda que seja caro, tem que ser justificado. A sinopse não tem compromisso com o dia a dia real da sua novela. Isso é muito importante dizer. Quem costuma falar isso muito claramente é o Manuel Carlos. A sua novela é uma coisa, a sinopse dessa novela muitas vezes é outra, completamente diferente. Porque o dia a dia de uma novela, na real, a Vera, é uma coisa imprevisível. Ator morre, ator termina contrato, ator desiste, pede para sair, diretor briga, aí entra outro diretor com outra linguagem, o autor pode se afastar e ser substituído por outro. A novela sofre diversas intempéries, diversos inconvenientes que não tem como você prever numa sinopse. Então o que você escreve na sinopse é uma carta de intenções. Não quer dizer que vai ser aquilo. A sinopse tem como única missão colocar a sua novela no ar. Porque afinal de contas, novela é capítulo.
O capítulo sendo bom e você prendendo as pessoas para assistir aquele capítulo, elas vão voltar no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, tornando a importância da sinopse para a novela em si absolutamente secundária. Pode parecer muito doido o que eu estou dizendo, uma coisa que vai fora da caixa, uma coisa que poucos professores de roteiro dizem. Eu não sou professor de roteiro, eu estou dividindo com vocês a minha experiência, mas vão por mim. Novela é capítulo. Caprichem na sinopse para que um produtor decida montar a sua novela. Depois da novela implantada, a história é outra e a sinopse muitas vezes fica lá para trás. Ela deve focar no conceito. Se você quiser detalhar tintim por tintim, capítulo a capítulo, como vai ser a sua história, a chance de você desinteressar o leitor é muito grande. Foque no conceito, no que você quer falar, qual é o assunto daquela novela, como você vai falar, como são os personagens, como o telespectador vai receber isso, quais os efeitos que você quer causar. Foque nisso, no conceito, não necessariamente na história. Você pode contar a sua história em pormenores, tintim por tintim, do começo ao fim? Pode. O tempo é seu, você perde, gasta como você quiser. Eu não recomendo. Foque no conceito. Escreva sobre o conceito 10, 20, 40, 80, 120, 300 páginas. Não interessa. Mas foque nisso. A história deve ser clara para qualquer leitor. Se o leitor tiver dúvidas sobre a sua história ao final de uma sinopse, você perdeu tempo, se desgastou, a pessoa que leu perdeu tempo, se desgastou, e a chance de você fechar negócio com essa pessoa lá adiante diminui, porque ela vai se lembrar da experiência cansativa que foi ler uma sinopse sua outra vez. Você quer passar por isso? Não. Preveja, anteveja e rebata as objeções dentro da própria sinopse. Vamos dizer que eu escrevo uma novela feminista. Nós estamos em 2019, quando eu estou gravando esse vídeo, que é um ano onde o conservadorismo político é a tônica. Se eu quiser apresentar uma sinopse feminista, eu preciso, na própria sinopse, já dizer o porquê que vale a pena ir contra a corrente e montar essa história. Coloque os defeitos da sua história na sinopse e já explique o porquê daquilo ser importante. A sinopse deve falar por si. Não dá para contar com um pitch que só existe na sua cabeça. Ou seja, você deve entregar uma história que é clara, que é nítida, que não precise de explicações adicionais. Explicações adicionais você poderia dar num pitch. Vai acontecer esse pitch? Você não sabe. Qualquer pessoa medíocre deve ser capaz de, lendo a sua sinopse, entender tudo e passar adiante as informações. Geralmente quem lê a sinopse não é quem decide sobre ela. Uma pessoa lê e passa o seu caso, a sua sinopse, para outra pessoa que vai decidir a respeito dela, se ela prossegue ou se ela não prossegue. Essa pessoa muitas vezes é medíocre. Quando eu digo medíocre, eu não estou falando que ela é uma pessoa inculta. Muitas vezes é uma pessoa que tem apenas aquela atividade. Então esta pessoa tem que ser capaz de entender a sua história. O tempo do leitor é, via de regra, curto e precioso. Aprenda a ser conciso, rápido. Você tem pouco tempo para fisgar o seu leitor. Seja rápido, seja ágil. Não fique falando, digressando, entrando em pormenores. Não existe um padrão para a sinopse de uma telenovela. O que vale é o conceito. Aliás, desculpe, o contexto. Eu posso fazer uma sinopse muito boa em 20 páginas e eu posso fazer uma bosta de sinopse com 300 páginas. Não existe um padrão. Eu posso encher de figuras e ser muito bom. Eu posso ser só um texto simples em corpo 12 e ser tão bom quanto.
Cada contexto é um contexto. A sinopse é perigosa para um produtor. Acusações de plágio tornaram o ato de ler uma sinopse algo arriscado. É muito difícil um produtor pegar uma sinopse de um desconhecido e ler com vistas a tentar produzir. Porque o plágio existe. Muita gente já foi acusada de plágio e teve medo de pegar novamente sinopses para ler. Inclusive, várias emissoras de televisão proíbem por contrato os seus contratados de ler sinopse. Veja só, em 89, a Folha de São Paulo publicou isso. A panelinha se justifica. Não adianta mandar sinopse. Ninguém lê com medo de ser acusado de plágio mais tarde, explicou Walter George Durst. Walter George Durst, um dos maiores autores de televisão da história. A Globo desativou a casa de criação por conta desse tipo de problema. Portanto, meus amigos, se alguém leu a sua sinopse e te deu uma devolutiva, você é privilegiado, sim, parabéns. A regra é ninguém ler. Eu vou mostrar alguns exemplos de sinopses da TV Globo, que eu consegui através de uma amiga que trabalhava lá e que me mandava sinopses que caíam no colo dela. Quem é essa amiga? Não vou dizer, não interessa, não é da conta de vocês, ela nem trabalha mais lá. Mas era uma pessoa iluminada que me ajudou muito, me mandando coisas interessantes. Não conto quem é nem sobre tortura, porque, enfim, isso não importa. Cagueta morre cedo. Vamos ver aí os exemplos que eu separei para vocês, de sinopses reais. Sinopses que foram aprovadas pela TV Globo, foram produzidas e, enfim, fizeram a história da nossa teledramaturgia. Veja só aí, Corpo Dourado. Corpo Dourado é uma novela das 7 do Antônio Calmon, né? Me fugiu agora o nome do autor. Antônio Calmon, cineasta, novelista. Veja só, é neste momento que nossa história começa. Na página 3 que ele começa a contar a história. Por quê? Nessa sinopse ele começa contando os antecedentes. Olha aí, 3 anos da novela começar. Antes da novela começar. Ele conta como era a vida desses personagens que ele criou antes da novela começar. A novela Corpo Dourado já começou em progresso, ou seja, ela já estava tendo a sua história rolando mesmo antes do telespectador começar a assistir. Ele ficou da página 2 até a página 18 contando a história. Em 18 páginas ele contou a história dele. Eu acho um número muito bom, conciso, excelente. Da 18 em seguida, ele começa a contar o perfil dos personagens. O nome dele, quem é, a idade, onde vive, o que faz, quais são as características, o que gosta de comer, como se veste, como é a voz, enfim. Com muitos detalhes que podem ajudar o ator e o diretor a compor esse personagem. Na página 28, ele começa a detalhar outras tramas, porque aquelas páginas iniciais ele usou para definir a trama central. Na página 36, ele mostra como serão as locações e os cenários. E aí é uma coisa muito importante. Você tem que dizer quantos cenários, quantas locações, como eles são, não só para orientar o produtor, mas também para que ele consiga fazer um orçamento de quanto vai custar a sua história. Se ela é cara, se ela é barata, se ela é fácil de montar ou não. Tá? Isso é muito importante. Na página 35, o Calmon define o elenco de apoio, ou seja, pessoas que vão participar da novela, mas que não vão ter falas, não vão ter o seu personagem desenvolvido. Aí, Pátria Minha, uma sinopse de 94 do Gilberto Braga. Ele começa completamente diferente. Na página 2, ele já vem com o perfil de personagens. Ele não tem a introdução de 18 páginas que o Calmon fez. Ele já parte direto para os personagens. Para vocês verem, exemplificado, como não existe padrão para sinopse. Cada autor faz do seu jeito,
da maneira que serve melhor ao interesse daquela sinopse. Não existe efetivamente um padrão. Existem regras, mas as regras foram feitas para serem burladas, né? Se para o Gilberto Braga era melhor essa organização, para que ele inclusive organizasse as ideias dentro da cabeça dele, para poder mostrar para o produtor como seria interessante ele montar essa novela, foi o que ele fez. Faça você como ele, como você quiser, desde que seja claro. Veja, a sinopse, entre aspas, termina na página 55 e recomeça na página 55 ele contando as tramas de amor paralelas. Nisso ele é semelhante ao Calmon. Primeiro ele conta a trama principal, depois as tramas paralelas, sendo que ele separa pelo nicho amor. Você pode fazer isso ou não, fica a seu critério. Agora Valcir Carrasco, uma sinopse de 2005, da novela Alma Gêmea, que foi um grande sucesso, vocês devem se lembrar. Uma novela que fez história na televisão brasileira. Eu particularmente não gostava, mas enfim. Gosto não se discute, gosto é uma coisa muito pessoal. Alma Gêmea é uma sinopse muito simples. Ele usa tópicos como música, objetos, storyline. É uma formatação diferente, uma formatação inclusive parecida com a que eu fazia antes de ter um método mais metódico, digamos assim. Desculpem o pleonasmo. Para ele funciona assim. Ele primeiro contextua a época, primeiro ele contextua como vai ser a história da música, como vai ser a ambientação, para depois efetivamente contar a história num espaço mais definido da sinopse. É uma formatação muito simples, mas efetiva. Outra coisa que o Valcir faz, que é muito interessante, é que ele coloca vários diálogos da novela. Diálogo é coisa de capítulo, não é coisa de sinopse, mas ele usa diálogos na sinopse. Funciona. Para ele funciona. Ele tem as sinopses aprovadas. Não me consta uma sinopse do Valcir que tenha sido recusada pela Globo. E muitos autores fazem isso, não é só ele, tá? Veja só, na página 34 ele começa a colocar os personagens. E chama a atenção que a descrição de personagens dele é muito rápida. Ele não se aprofunda no personagem. Veja só, figuração fixa. Ele menciona inclusive os animais que ele vai utilizar. Isso é muito interessante, para que a produção já corra atrás, já saiba que tipo de animal tem que ser, que cor, que tamanho, etc. Isso facilita para a produção. Quanto mais você antecipar o que você vai precisar para a sua novela na sinopse, melhor para a produção poder fazer o orçamento, como eu já disse anteriormente. Veja só, ele encerra a sinopse fazendo perguntas. Que tal fazermos a igreja com o interior? Um diálogo dele, via sinopse, com o produtor. Isso eu gosto, isso é uma coisa que eu acho que funciona. Se você quiser fazer na sua sinopse, é bem bacana. Desde que você faça de uma maneira que não seja excessiva, né? Não seja algo que polua a sua sinopse. Agora, especificamente, a sinopse de As Andorinhas, que é a novela do texto brasileiro. Vou mostrar para vocês como ela está ficando. Nós estamos fazendo ao mesmo tempo em que estamos mostrando, já que é uma novela que vai ser construída coletivamente. Espero que a sinopse de As Andorinhas sirva como modelo para os projetos que você queira fazer na sua vida. Eu estou fazendo a sinopse de uma maneira muito simples, começando pela capa. Quando tenho um produtor específico para enviar a sinopse, eu faço uma coisa mais caprichada,
uma capa mais ilustrada, tal. Nesse caso eu fiz simples, com o título em destaque, num tamanho que é o dobro do tamanho comum. Eu coloco o gênero, que é uma telenovela, e a duração, 120 capítulos. Porque isso é importante e colocar na capa facilita a vida do produtor. Depois eu coloco o autor, que sou eu, original de José Vitor Hack, a especificidade do projeto e o ano. Especificidade, que é uma sinopse construída online durante o curso de teledramaturgia do Coletivo Texto Brasileiro, e o ano de 2019, que é o ano em que nós estamos enquanto eu gravo esse vídeo. Você pode fazer uma capa simples assim como esta, ou pode fazer uma coisa graficamente mais elaborada, como eu faço quando sei para quem estou mandando a sinopse. Como esta sinopse é um exercício, eu não vou mandar para ninguém especificamente, aí eu não fiz capa. Introdução. Depois que você fez a capa, você tem que introduzir a sua história. Eu começo dizendo o gênero dela, que é um drama contemporâneo. Depois eu falo da logline, ou seja, em uma linha a minha história. Grupo de terapia une seus membros em torno da busca de uma vida melhor. Pronto. Em uma linha eu expliquei a minha novela. Dá para fazer em 2, 3 linhas? Dá. Quanto menor, melhor. As referências que eu usei para criar essa novela. Eu cito Despedida de Casado, de Walter George Durst. Eu cito O Grito, de Jorge Andrade. Eu cito Cenas de Casamento, do Ingmar Bergman. Eu cito Sessão de Terapia, da Jaqueline Vargas, que é baseada num original israelense, né? E eu cito 30 Vidas, que é um original da Fabienne Larouche, ou Laroche, não sei pronunciar bem esse sobrenome francês, que é uma autora canadense. E essa novela, 30 Vidas, não sei falar francês, desculpa, 30 Vidas, serviu de base para a última temporada de Malhação. E aí a proposta. As Andorinhas é ambientada na Brasília contemporânea, tem pequena parte de sua ação na Bahia, Salvador e Feira de Santana. É uma telenovela adulta adequada para exibição das 21 horas em diante, trata de diferentes assuntos inquietantes, tal. E aí eu começo a dizer, em poucas palavras e de maneira bem generalizada, como será a novela, o que o produtor deve esperar. Ou seja, ele lendo a capa e lendo essa introdução, ou seja, apenas 2 páginas, ele vai saber onde está pisando, ele vai entender do que se trata, qual é este projeto. Se interessar, ele continua lendo as outras páginas. Essa é uma estrutura eficiente que poupa o tempo do produtor e que vários autores utilizam, principalmente no mundo das séries. As séries utilizam de maneira bem rígida essa maneira de organizar a sinopse, porque, como eu acabei de dizer, e eu repito quantas vezes for necessário, porque é muito importante, é necessário pensar que quem vai ler a sinopse, lê 300 sinopses por mês, é uma pessoa ocupada, uma pessoa que já está de saco cheio, está saturada de ficção, e que precisa, em pouco tempo, saber se aquilo é algo que vale a pena ser lido com atenção. Veja que eu falo ali, é uma novela com muitas cenas de estúdio, muitos conflitos resolvidos no diálogo, com as situações folhetinescas e os clichês inerentes ao gênero telenovela, sendo suporte de algo mais denso. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.